O autismo é uma condição que afeta milhões de pessoas no mundo todo e que cada vez mais tem sido discutida de forma aberta na sociedade. Mas, ainda assim, muitos mitos e preconceitos continuam dificultando o diagnóstico e a inclusão de quem está dentro do espectro autista. Para entender melhor esse tema, a gente conversa agora com a Ana Paula Oliveira. Ela é psicóloga e especialista em autismo. Queria te agradecer por estar aqui com a gente, viu, Ana Paula? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Ana Paula, por que o diagnóstico precoce ele é tão importante? Então, João, a gente fala que quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente trabalha muito nessa plasticidade neuronal da criança, né? Então, assim, quanto mais novinha essa criança melhor é para a gente trabalhar. Então, o cérebro ele está muito mais flexível. Então, a gente tem essa neuroplasticidade e a gente consegue trabalhar com habilidades motoras, habilidades sociais, cognitivas. Então, a gente tem aí um cérebro muito mais flexível para que a gente consiga atingir os marcos do desenvolvimento que estão em atraso. Então, quanto antes a criança vir para a gente, melhor é. Hoje a gente tem estudos, né, que se uma criança ela recebe uma intervenção precoce antes dos 4 anos de idade, o desenvolvimento dela de QI e habilidades sociais são muito maiores do que aquela criança que vem para a gente um pouco mais velha. Então, a gente aproveita essa janela de oportunidade para trabalhar esse desenvolvimento com ela. Quando a gente pensa, Ana Paula, em quanto mais cedo, mais eficiência no tratamento, a gente também pode pensar que a criança ela dá sinais, né? E os pais eles precisam ficar atentos. Dá para a gente pensar em algumas características que os pais eles precisam ficar atentos que pode ser sinal de autismo? Sim, com certeza. A gente consegue, né? A gente que é especialista, assim, com 8 meses a gente já consegue ter aí uma ideia de desenvolvimento, então a gente trabalha muito com marcos, né? Então a criança, né, precisa aí no começo dos anos de vida dela ter um contato visual, a gente chamar pelo nome, ela virar a atenção de olhar, brincadeiras um pouquinho mais estruturada, então brincar funcional, né, de uma forma com carrinho. Às vezes as crianças com atraso, ela apresenta esses déficits, então às vezes fica com hiperfoco, às vezes numa roda de um carrinho, um interesse restrito e repetitivos em determinadas formas de brincar, né, ou alinhando muito alguns objetos, ou essa dificuldade de fazer contato visual, a gente às vezes chama, a criança não direciona tanto a atenção, então a gente segue esses marcos para ter o início aí, se tem algum atraso ou não. Como é que os pais e também cuidadores, eles lidam com essa questão? Até porque precisa ter um cuidado especial, né? Uma estruturação diferente, né, do que é o convencional. Isso após o diagnóstico, Sim. né? Eu acho que no começo é super difícil, né, João? Então a gente fala que quando uma família recebe o diagnóstico de autismo, a gente fala que a família vai ter que se permitir sentir ali, né? Porque vem medo, confusão, o que eu vou fazer? Então acho que assim, o que eu sempre oriento para a família é que eles precisam estudar o que é o autismo, né? Então, saber como que funciona, quais são esses profissionais que atendem essas crianças, capacitações e ter uma rede de apoio. Então, estruturar uma rotina, porque daí entra muita terapia, né? Então, a gente tem aí várias terapias com essa criança e ter essa estrutura de rotina. Eu acho que é o diferencial para a gente conseguir organizar essa criança. Então, acho que isso muda bastante, sabe? Existe autismo entre meninos e meninas? Existe alguma diferença? Hoje a gente já tem bastantes estudos em relação a isso, assim, a gente vê que a prevalência maior é em meninos. Então, hoje a gente pode dizer que a cada 4 meninos é diagnosticado com autismo, uma é menina. E as meninas tendem a mascarar um pouco mais o diagnóstico, não é uma questão, né, tipo, criteriosa, mas assim, as meninas elas se adaptam melhor à sociedade, ao social, então elas mascaram um pouquinho mais o diagnóstico, talvez a gente tende aí um diagnóstico mais tardio em meninas, mas a prevalência é em meninos. Antes de a gente começar a gravar, que a gente estava falando até de uma estatística que existe, né? De cada 30, um tem. Por que isso veio à tona de repente? Eu acho que hoje o diagnóstico está mais acessível, sabe? A gente tem profissionais mais capacitados, neuropediatras, né? Então hoje a gente consegue ter um acesso melhor a essas informações. Acho que antes o autismo tinha uma barreira muito grande, não era tão falado. Acho que hoje em dia a gente tem um nível de informação mais adequado em relação ao diagnóstico. Isso também ajuda no tratamento? Muito, que daí entra um pouco nessa intervenção precoce, né? Então, quanto antes essa família perceber um nível de atraso,
e levar para um tratamento, a gente percebe que os ganhos dessas crianças é muito maior do que a gente demorar muito com esse nível de diagnóstico, sabe? Vai ter diagnóstico com 10, 12 anos, aí às vezes eu tenho anos de atraso para recuperar do que se eu pego uma criancinha aí de 2 aninhos. Ana Paula, a gente vê hoje que a sociedade que a gente vive, ela é mais aberta para a gente falar desses assuntos, né? Como é que essa sociedade de hoje ela pode contribuir, né, para conviver, né, e também, de certa forma, contribuir, né, para casos que, né, onde existe o autismo, por exemplo. Isso a gente pode falar dentro de empresas, na sociedade, na família, no geral. Como é que a sociedade hoje ela contribui para isso? Eu acho que hoje assim, a gente vê falar-se muito, né, do tema, mas eu acho que a gente precisa ainda de mais inclusão, né? Eu acho que o conhecimento é fundamental disso tudo, né? Porque a gente vê que cada autismo é então as crianças elas apresentam dificuldades, então acho que a gente precisa de uma sociedade, de um mercado de trabalho um pouco mais inclusivo, né, para que essas pessoas consigam entrar. A escola também, né, eu acho que a gente precisa ainda de uma inclusão melhor no Brasil, de planos de ensino adaptados para essas crianças, de suporte escolar, que é o que a gente sofre muito hoje, que a gente que atende, a gente percebe essas dificuldades, e eu acho que uma sociedade também mais empática, né, porque às vezes a criança, a gente dá exemplos assim, ele não consegue ficar numa fila. Então, ele vai, às vezes, cortar uma fila porque ele ainda não tem essa habilidade. Então, de ter uma compreensão um pouquinho melhor e entender como que é o espectro. Porque cada um é de uma forma, né? Talvez um consiga esperar, o outro talvez não. Se a gente pensa numa criança que está em período escolar, a gente percebe que ela fica parte do tempo em casa e uma parte grande do tempo na escola, convivendo com pessoas diferentes que podem, de repente, ter até o mesmo diagnóstico. Como é que a gente pensa num ambiente ideal escolar para que essas crianças elas não tenham defasagem nenhuma, elas não percam nada, né? O ideal, que é o que a gente gostaria, né João, é assim, essa criança conseguir frequentar essa escola e ter um apoio para ela ali o tempo todo, e a gente ter assim um plano de ensino para ela. O que a gente vai trabalhar? Habilidades sociais, são habilidades cognitivas, como que vai ser as adaptações, a gente precisa adaptar e ir retirando esse suporte para que ela tenha mais autonomia, porque a gente luta para o apoio, mas com a intenção do quê? Que essa criança tenha mais autonomia, não é para ficar dependente de um suporte a vida inteira, não. Então, ele tem dificuldade de pegar no lápis, vamos ajudá-lo, com o objetivo de que ele consiga segurar no lápis sozinho, sem esse apoio 100%. Então, a nossa realidade seria isso, ele ter esse suporte para que futuramente ele consiga aí ter um nível de dependência maior possível. Clinicamente, qual que é o início do processo? De idade? Uma vez que eu tenho a suspeita de que meu filho tenha, qual que é a ponta ali para eu iniciar um processo no tratamento? Hoje em dia a gente tem umas burocracias, né? Então, assim, se a gente percebe o nível de atraso, pode procurar, né, profissional de psicologia, a gente faz um relatório, mas aí precisa de um médico, de um neuropediatra. E aí ele vai dar esse diagnóstico, a gente tem um laudo, onde a família vai recorrer e já começar a intervenção. Então, o início seria mesmo um laudo médico, é o essencial, é o primeiro passo que a gente precisa. Entendi. Ana Paula, para a gente terminar, tem muitas mães que assistem a gente, que estão nos assistindo nesse momento, e que de repente pode ter dúvidas com relação a isso. Vamos dar uma repetida só em quais são os primeiros sintomas em que a gente precisa ficar atentos, né? E, opa, surgiu uma dúvida aqui, pode ser que eu esteja envolvido dentro desse processo. Tá, a gente fala aí dos primeiros sinais, né, de autismo, que é essa falta da atenção compartilhada. Às vezes a gente chama a criança e a criança não olha, aí as mães às vezes vêm com uma dúvida, será que ele está escutando ou não? Mas aí ele fica super interessado em um desenho, então a mãe entende que ele tem uma audição muito boa. Falha no contato visual, então às vezes a criança não faz esse contato visual. Um brincar, às vezes, estereotipado e restrito, né, que a gente fala. Às vezes entra com uma seletividade alimentar, uma dificuldade com texturas, barulhos, cortar cabelo. Às vezes a família liga um aspirador de pó, a criança já, né, tem uma sensibilidade auditiva. Movimentos também que a gente fala, estereotipados. Às vezes a criança tem bastante flapzinho, chacoalha a mão, anda na ponta do pé.
Então, a gente tem os primeiros sinais aí de crianças, né, de 8, 9 meses, a gente já consegue perceber esses sinais. Isso não significa que vai ter um diagnóstico de autismo, mas o quanto antes essa mãe buscar ajuda, melhor para essa criança, né? O atraso de linguagem também é uma característica fundamental, assim. Geralmente a criança está aí com 1 ano e meio, 2 anos e ainda não desenvolveu a fala. Então, isso também é um dos critérios para a gente aí primordial. Eu acho que profissionais da área da saúde, que são especialistas em autismo, é o ideal a família procurar. Entendi. Ana Paula, obrigado por estar aqui com a gente. Quero deixar um convite para você voltar aqui. Pode deixar. Né? Existem informações extremamente importantes para as pessoas e a gente tem a obrigação social de divulgar isso, de mostrar, até porque esse é um assunto que envolve a todos, né? E o que a gente puder levar de informação para que as pessoas possam ter qualidade de vida e proporcionar isso para os filhos, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você.